Bom, a terceira peça que faremos, é uma peça relativamente simples, que é a base. Certo? Então essa base, ó, ela é uma peça retangular, né? Com os cantos arredondados. 4 furos, ó. Aqui a gente tem 4 furos M10 com passo de 1.5, que é uma característica de uma rosca. Ou seja, esse furo aqui ele é rosqueado. Então esse símbolo aqui, ó, ele indica a rosca. Certo? Por isso que é um círculo e um semicírculo aqui, que não é completamente fechado. Então a gente vai iniciar com a vista frontal, ó, com esse contorno aqui, com essas medidas, fazer a extrusão de 74 milímetros, né, o comprimento total, ó, de 158, e aí a gente vai lapidar, né, fazer os ajustes dos furos, dos arredondamentos e depois esses detalhes inferiores aqui. Então a gente vai aqui, né, novo, peça ISO em unidades métricas, vou salvar, e aí a terceira peça vai ser chamada de base, né? Essa aqui, ó, é a peça número 2, então aqui eu vou colocar 2, a primeira revisão, e ela faz parte do rolete. Como a gente já tinha feito nas peças anteriores. Então, ó, vou fazer o rascunho na vista frontal. Vou fazer o desenho do contorno. Então, ó, vou fazer aqui, ó, uma linha. Então a linha vai ter, ó, uma linha horizontal, uma linha vertical, uma linha horizontal. Cuidar para não pegar o ponto final da linha aqui do plano. Uma linha vertical, uma outra linha horizontal, a linha subindo, o ressalto aqui em cima, sem me preocupar com as dimensões. Na horizontal, e eu vou fechar o contorno aqui. Então tá lá o desenho, né? Então o que eu tenho, né? Ó, 54, 54, 158. Então eu posso falar, olha, esse segmento aqui, ó, ele é igual a esse, certo? Então o todo, ó, que é o segmento daqui até aqui, ó, ele tem, inclusive, deixa eu olhar aqui, 158. É isso, né? 158. Esse aqui de cima, quarenta e seis. Não é isso? E esse de baixo, 54. Ó, esse de baixo. Certo? Então 54, 46. Aí 14 é o total, 12 é o mais baixo. Então aqui, ó, a cota, ó, daqui até aqui
vai ser 12, né? Vou falar, ó, que esse lado é igual a esse. E eu também posso falar que daqui até aqui, ó, essa cota aqui, ó, ela vai ter uma altura de 14. Aqui eu coloco 14 e ela vai para cima. E essa aqui, ó, 3 milímetros, né? Então essa aqui, ó, dou um zoom, ela vai ter aí 3 milímetros. Certo? Então todas as outras estão corretas, né? 46, as duas iguais. Aqui eu tenho o arredondamento que eu vou fazer depois, com raio de 3 milímetros. E aí eu vou fazer extrusão, ó, com 74 milímetros, né? Então, fecho o rascunho. Vou desabilitar os planos aqui para não ficar confuso no meu desenho. Vou fazer extrusão. Vou selecionar um rascunho. Vou escolher o rascunho. E vou extrudar. Então a extrusão pode ser só para um lado, como eu preferir. Pode ser para os dois lados, ó. Então aqui eu tenho uma extrusão simétrica, né? Então aqui ela vai aumentar para os dois lados, né? Então isso depende muito de onde eu quero que a origem do sistema fique, certo? Então, por exemplo, nesse caso aí não me importo muito com isso, então eu vou desligar e vou estudar só para um lado. Só que eu vou estudar quanto, né? 74. Então eu venho aqui, digito 74 e aí eu vou estudar para trás ou para frente, né? Então nesse caso para trás. Certo? Então lá está minha peça extrudada. Aí eu vou fazer os arredondamentos, ó. Então aqui eu vou arredondar esses cantos, tá vendo? Ó? Com raio 12, ó. 4 arredondamentos de raio 12. Então eu venho aqui, arredondar, certo? E aí eu vou escolher o raio. Então no caso aí 12 milímetros, certo? Então eu posso selecionar, ó, a aresta que eu quero arredondar, a aresta que eu quero arredondar, a aresta aqui, ó, e eu posso com cuidado segurar e arredondar essa aresta também, certo? Então eu fiz os arredondamentos. O outro arredondamento que eu posso fazer, ó, é esse aqui de baixo, ó, de 3 milímetros. Então nesse caso, ó, eu visualizo, certo? Concluir. Agora eu vou fazer o próximo arredondamento, ó, de 3. Então ó, esse arredondamento de 3, ó, ele vai ficar nessa aresta e nessa aresta aqui, ó. Certo? Para que o arredondamento mostre nesses dois cantos aqui, ó. Certo? Então quando eu der o finalizar, ó, agora eu não quero mais arredondar nada. Concluir, né? Então ó, tem aqui, ó, o rascunho que eu fiz. Se eu quiser mudar alguma coisa eu posso editar. A extrusão de 74 que eu posso alterar também se eu quiser. E os dois arredondamentos. O arredondamento de 12 milímetros nos cantos aqui, né? E o segundo arredondamento aqui de 3 milímetros aqui na parte de baixo. Então agora, ó, falta fazer os 4 furos, né? E esses furos, ó, são furos com rosca. Então eu posso usar direto, né, a ferramenta furo. Vou escolher um plano coincidente, ó, por exemplo, esse aqui de cima, ou posso escolher o inferior, tanto faz. Então, por exemplo, esse aqui, né, onde os furos estão. E aí, olha, eu vou vir aqui e vou editar o furo, ó. Então, nesse caso, ó,
Eu já quero um furo, ó, rosqueado, certo? O tipo de rosca, tá vendo aqui, ó, 4 furos com rosca M10 e passo 1,5. Então, uma rosca métrica de 10 milímetros com passo de 1,5. Então, vem aqui, ó, o tipo de rosca, né, métrica, certo? Aqui, ó, vou escolher uma rosca métrica M10, ó. Então, é a rosca métrica M10. Então, o diâmetro do furo vai ser de 10 milímetros. E a extensão da rosca, ó, ela vai ser a extensão do furo, certo? Então, todo o furo vai ter rosca, vai ser rosqueado. E vai ser um furo passante, ó. Então, ele vai atravessar a peça, ó, certo? Então, aqui, ó, vou dar o OK. E aí eu vou botar os furos, ó. Então, ó, o furo eu vou posicionar em função desse arco aqui, ó. A posição central dele. Vou fazer o próximo, ó, na posição central desse aqui. Por isso que eu arredondei antes, né? Posição central desse aqui. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais para cá, ó, posição central desse aqui, ó. Quando eu der o finalizar, ó, ele vai fazer o furo, né? E o furo aqui, ó, ele vai aparecer com uma superfície diferente. Eu acho que eu cliquei sem querer o cancelar lá. Então, para isso, ó, eu posso vir aqui, posso editar os furos, né? Ó, vem aqui no furo, editar a ferramenta, certo? Ó, vou vir aqui em propriedades, ó, opções de furo. Então, eu tinha feito, acabei fazendo furo liso, ó, porque eu dei o cancelar, eu tenho que dar o OK, né? Então, quando eu mudo para cá, ó, eu vou escolher aqui o rosca M10 com a extensão do furo e vou dar o OK. Agora ele vai ficar tudo rosqueado. Qual que é a diferença, né? Quando eu der o concluir, ó, ele faz a indicação da rosca aqui, ó. Então, os 4 furos com a rosca, certo? Então, vou visualizar, vou desligar o rascunho, vou salvar e vou pintar, né? Então, vou colocar aqui uma cor que eu queira. Então, por exemplo, eu posso escolher aí uma cor fosca, né? Então, por exemplo, um amarelo fosco, ó. Selecionar o corpo e aí o corpo fica amarelo fosco e salva a peça aqui, e assim a gente finaliza a peça de base, né? Então veja, a gente usou furo com rosca, os arredondamentos no canto aqui e as possibilidades de extrusão.